Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 1º de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Minha gente, hoje tem pastor fazendo aniversário. Eu quero saber, me conta aí, seu pastor faz aniversário hoje? Sua pastora tá fazendo aniversário hoje? A esposa do pastor ou o esposo da pastora, que não é pastor e nem pastora, tá completando hoje mais um ano de vida? Manda aqui pra mim, vamos comemorar, vamos celebrar, vamos honrar. Toda vez que você honra uma pessoa, Deus vai te honrar. É assim que a gente faz na vida, a gente aprende a agradecer a Deus pela pessoa, a gente ora pela pessoa, a gente estende a mão para abençoar a vida da pessoa. Então manda aqui pra mim, pro nosso Debate 93 de hoje. O nosso WhatsApp é 968038319, 968038319. É aniversário do pastorzão, é aniversário da sua pastora, é aniversário do esposo da sua pastora ou da esposa do seu pastor. Manda aqui pra mim, sempre com o nome da igreja, tá bom? Sempre com o nomezinho da igreja. Eu vou ter um prazer enorme em mencionar. Nós vamos orar por você, pela sua igreja, por todo esse povo de Deus que nos acompanha. 968038319. Rui, conta pra gente, fala o WhatsApp da 93. Vale com 93 pelo WhatsApp 968038319. 968038319. Olha, tem uma polêmica e muita gente questionando a fala, o discurso e do novo governador Wilson Witzel, quando ele fala que os bandidos, aqueles que estiverem empunhando uma arma, eles serão abatidos. Essa foi a expressão que ele utilizou através do trabalho dos snipers. E os snipers, é bom falar essa palavra, eu gosto de falar snipers. É bonito de falar, mas são os atiradores de elite. Nós temos aqui à mesa especialistas nesse assunto, temos aqui à mesa gente que tem discutido esse tema, e eu quero saber a sua opinião, a sua fala sobre esse assunto, querido ouvinte amado. Se você acha que convém, não convém, vale a pena, não vale a pena, se é assim que tem que ser. E a polêmica tá aí, muita gente discutindo, aí aparece um dizer só isso é um absurdo, outro diz assim, tinha que ter sido assim há mais tempo. Eu não sei a sua opinião, eu quero saber a sua opinião no nosso Debate 93 de hoje. Daqui a pouquinho eu conto melhor essa história e pego aqui a sua opinião sobre esse tema no programa de hoje, tá bom? Daqui a pouquinho aqui no nosso Debate 93 de hoje, são 11h07. No passado, diz aqui uma de nossas ouvintes, não guardei a palavra de Deus como deveria e cometi alguns deslizes. Entre eles está o fato de não ter me casado virgem. Meus filhos estão crescendo e junto com eles o meu medo também. Tremo só de pensar que quando for ensiná-los sobre virgindade, eles me perguntem assim: como é que foi com você? É capaz de perguntar mesmo, hein? Capaz de perguntar mesmo. O que fazer quando precisamos ensinar o certo, quando nós mesmos não o fizemos? Na hora de educar, o que pesa mais? Dizer ou viver? Como ensinar meus filhos a terem uma vida relevante quando nós mesmos não vivemos isso? Qual o segredo de viver uma vida que realmente vale a pena e marca gerações? Tenho a impressão, e vamos ouvir aqui a nossa menina da mesa de hoje, que há uma diferença. Aquela pessoa que não nasceu na igreja e teve uma experiência com Cristo, ela pode olhar para trás e pensar, eu andei no mundo, eu não conhecia Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo fez novo. Estou vivendo uma nova vida agora. Mas esse tipo de pergunta aqui não é feita por quem viveu essa experiência, não. É por quem está na igreja desde 1519 e acabou que, bom, vamos saber aqui a opinião da nossa menina da mesa de hoje para começar, a pastora Renata Prete. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, amados ouvintes.
Esse tema é um tema que realmente a gente tem que fazer, se possível, essa separação, né, daqueles que do período da ignorância, que não conheciam e não sabiam efetivamente a verdade. Mas no caso dessa ouvinte que encaminhou e-mail, pelo que tudo leva a crer, realmente ela já conhecia o Senhor e ela deu uma deslizada, ou como ela usou o termo, ela pecou efetivamente contra o Senhor. Enfim, mas independente disso, o que a gente percebe e está muito latente nela é que isso continua acompanhando de uma forma muito intensa, muito séria, como se isso tivesse levantado uma fortaleza, como se o inimigo das nossas almas conseguisse efetivamente mantê-la acorrentada a essa prática, ainda que ela não mais o faça. Mas só que Isaías 43 fala exatamente sobre isso, né? Que o Senhor, ele apaga as nossas transgressões e ela precisa ser liberta desse sentimento, até porque, pelo que tudo leva a crer, ela continua hoje nos caminhos do Senhor e os seus filhos também o são. Então ela tem que se sentir livre para realmente educá-los, livre para no momento oportuno trazer a palavra e ensiná-los realmente no caminho que deve andar, segundo o provérbio. Quero continuar ouvindo os nossos debatedores. Agora o pastor César Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR. Prazer estar aqui de novo com essa mesa seleta de amigos, mais do que simplesmente pessoas que andamos juntos, mas amigos que fazem diferença. Bem, a abordagem feita pela pastora Renata é exatamente o mesmo caminho que eu estava pensando aqui. A impressão que eu tenho é exatamente aquilo que você falou, de alguém que caminhou na igreja a vida toda, que teve a sua experiência, nasceu no ambiente cristão, e é o meu caso em particular também. Não tenho uma experiência dramática de conversão, daquelas que a gente pode contar, ou eu era assim, eu era aquilo. Eu não me lembro de ser esse era tão importante. E durante muito tempo isso foi um drama, até na minha cabeça. Todo mundo era alguma coisa, eu não era nada. Eu só era um filho de crente lá na igreja, sem muita coisa para contar. Mas eu percebo que essa pessoa que escreveu aqui esse e-mail, mandou essa mensagem, precisa, antes de qualquer coisa, se perdoar pelas coisas que aconteceram no seu passado. Pode parecer uma coisa meio ridícula, depois de tanto tempo, alguém que já tem filhos, adolescentes, mas muitas vezes as cargas pesadas que a gente vem levando pela vida atrapalham uma relação plena conosco mesmo, com o próprio Deus e com a família que está próxima de nós. E um outro conselho é que, embora não se tenha necessidade de tocar efetivamente, a não ser que seja uma conversa muito franca e o caminho seja esse, nunca esconder a verdade da realidade da vida dos nossos filhos. Não querer fantasiar demasiado para que eles não se sintam frustrados na hora em que tiverem um deslize, na hora em que tropeçarem. Porque há muita gente que constrói uma autoimagem tão forte sobre a vida dos outros, que quando o outro erra, quando o outro comete um equívoco, ele fica como que travado, porque ele não tem com quem repartir a sua própria dor do seu equívoco, do seu tropeço. E nós todos somos humanos e tropeçamos em alguma coisa. Não há ninguém perfeito, não há ninguém que não erre, todos nós estamos debaixo da mesma circunstância, mas eu diria para essa ou esse ouvinte que, em primeiro lugar, buscasse em Deus perdão para a sua própria memória. É uma cura da sua própria memória em relação a isso. Em segundo lugar, tratar com verdade à medida da necessidade, não ficar contando as suas experiências, mas à medida da sua necessidade, sempre tratar com verdade, lembrando as pessoas da nossa humanidade. Muito bem, queremos ouvir também o pastor Samuel Silva. Muito bom dia, pastor, será bem-vindo. Como é que analisa o senhor esse assunto? Bom dia a todos, JR, os amigos aqui da mesa, o pessoal de casa. Então, eu acho que tudo já foi abordado com abrangência. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, 20, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se existe arrependimento, eu acho que essa irmã precisa se, de fato, livrar dessa sombra, né? Eu concordo com o pastor César quando ele fala sobre tratarmos com verdade. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então, em primeiro lugar, eu acho que nenhum erro do passado deve nos condenar hoje. Tem um outro texto da Bíblia, Romanos 8, que fala que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ela precisa se livrar disso. E depois, eu acho que ela também precisa perder o medo quanto a consequência na vida dos filhos. Eu acho que eu consigo detectar aqui no relato dela uma preocupação quase que com uma coisa de DNA, sabe? Eu fiz, eles vão fazer também, quase que uma coisa genética, ou coisa da maldição hereditária, né? E aí tem um texto em Ezequiel 18, o capítulo todo fala, mas no verso 20, né, que diz que a alma que pecar, essa é que morrerá, e está falando exatamente sobre relação pai e filho, né? É óbvio que nós, como pais, temos a preocupação de influenciarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, e a gente não pode o tempo todo ter um discurso incompatível com a nossa vida, né? Porque é triste, quando você prega uma coisa, você vive outra. E principalmente o pai, que é o principal exemplo, ele não pode viver nessa oscilação. Mas em contrapartida, aquilo que foi feito, né? E que houve um arrependimento, uma confissão, não é hoje uma sentença sobre a vida do filho, né? Pelo contrário, eu acho que a verdade, ela liberta o filho dessa tendência à cópia, né? Então, eu entendo que talvez o que esteja faltando para essa irmã é, de fato, a aceitação do perdão, do sangue de Jesus em relação ao erro que ela cometeu, né? Existe ainda um espírito de culpa sobre a vida dela, ela precisa acreditar que Deus lança no mar do esquecimento dos nossos erros. Abre o coração para os filhos e os filhos vão perceber, até pela sinceridade, pela verdade dela, que vale a pena tomar um rumo diferente. Bispo Sérgio Nonato, muito bom dia, seja bem-vindo. Como analisa o senhor este assunto? Bom dia, JR, aos debatedores, prazer estar aqui, aos nossos ouvintes. Bem, eu tenho uma forma de pensar que tão edificante para aquelas pessoas, são para aquelas pessoas que não praticaram, que não erraram, como o pastor César aqui falou, né, no meio da rapaziada dele lá do colégio, ele não tinha uma experiência para contar. Isso é edificante. Como é edificante também para quem um dia fez e largou. E agora tem como orientar. Eu vejo os dois lados, porque são ângulos diferentes, né? E nós podemos analisar dos dois ângulos. Uma pessoa que nunca praticou, que nunca fez, que nunca viveu aquela vida de pecado, que não nasceu naquele berço cheio de anjinho, cheio de lua, cheio de... né? Nasceu naquele berço cheio de demôniozinho, cheio de bruxinha. Então, o berço evangélico e o não evangélico, né? E aí, a preocupação dessa irmã é justamente o que ela vai falar, se os filhos perguntarem, ela vai falar a verdade, como já foi falado aqui, observando que ela deve fazer as colocações das consequências que ela sofreu quanto ao erro que praticou. Que todo erro tem as suas consequências. E hoje, por exemplo, eu tenho condições plenas de sentar com meus filhos e falar para eles, aí não é o caminho, cara. Porque eu já passei por aí, quebrei minha cara, me machuquei, não é dessa forma. Nunca na minha vida pensar que eu não vou ter moral de explicar para eles e orientá-los, porque eu um dia bebi, um dia fumei, um dia vivi na bandalha na noite. Não, pelo contrário, eu tenho condições suficientes para sentar com eles, pelo fato de ter me convertido e mudado o meu rumo de vida. Pois é, essa linha do eu fui convertido e mudei é mais, nesse assunto aqui, ele é mais fácil do que a do sempre fui convertido e andei como não convertido, apesar de parecer para todo mundo que eu era um convertido. Então essa coisa ela é complexa por esse outro lado, mas não resta dúvida que a verdade, tem outra opção? Não. Nós não temos outra opção, a nossa única opção é abrir o jogo. E outra coisa, tem gente que morre na véspera, entendeu? Quer dizer, pode acontecer do filho ou da filha perguntar? Pode. Sim, mas é hipotético. E pode acontecer de não perguntar absolutamente nada. Pode. Tá resolvido? Não, até já sabe. Tá resolvido, sabe? Então, você já conhece, eu contei aqui a história do menino que chegou pro pai e perguntou pro pai, o senhor tem filho, né? Menino ou não? Tem pai, 2. De onde eu vim?
E aí o pai ficou alucinado com esse negócio, passou pra mãe, a mãe tá perguntando um negócio aí, vem com a sua mãe, vem com a sua mãe. Aí perguntou pra mãe, de onde eu vim? A mãe desesperada, daqui a pouquinho eu falo, reuniram o pai e a mãe, entraram no quarto, ficaram discutindo lá 2 horas, vai saber quem é que ia explicar. Aí chamaram o menino, sentaram o menino, filho, agora você vai saber a verdade, entendeu? A verdade dos fatos é assim, ó, papai, mamãe, e contaram a história assim, não vou contar aqui porque não preciso, talvez todos já sabem, imagino eu, que não sabe vai perguntar pra sua mãe, vai perguntar pro seu pai, eu é que eu não vou responder, mas aí quando eles terminam de contar, o menino com o olho arregalado, e os pais, aquele impacto, meu Deus, o que nós falamos pro menino? O menino falou assim, pai, eu queria saber de onde eu vim, porque meu amigo veio de São Paulo. Eu queria só saber, então, às vezes a pergunta é outra, pastor César, a pergunta é outra, pode ser que ela não venha e pode ser que seja outra, e a pessoa se antecipa, mas se acontecer, tem que falar o quê? Não tem jeito, é o que eu estava tentando dizer, muitas vezes, eu tô aqui meio embaraçado com o fato de ser homem ou ser mulher. Eu não tem nenhuma clareza aqui no texto se é um homem, se é o pai ou se é a mãe. Muitas vezes a gente envereda pela ideia de ser a mãe, mulher, né? Por causa do de ser virgem. Como se o homem não tivesse também a mesma obrigatoriedade de entrar na relação virgem também, né? Então, eu fico aqui pensando que muitas vezes a gente precipita por conta desse medo. Dessa coisa que a gente sente, o pastor Samuel tocou também nela, essa coisa que a gente sente de, eu tô devendo e parece que tem uma sombra e alguma coisa, meus filhos vão caminhar por isso, e o texto de Ezequiel é muito forte. Você citou uma parte do verso, mas o texto ele vai completar-se com uma pergunta e uma afirmação também, dizendo assim, nunca mais direis este provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Porque esta era uma característica de eu erro e o meu filho paga a conta. E Deus disse, nunca mais você diga isso. Amém. Nunca mais fale isso, porque essa não é a verdade dos fatos. Cada um é responsável pela sua decisão. Agora, muitas vezes, a sombra é tão pesada que você quer antecipar, você quer se livrar daquela, e eu acho que não precisa, deixa que as coisas aconteçam naturalmente. Pastores, as relações como responder, por exemplo, aquela questão da repetição, pastor Samuel, que às vezes acontece assim, o avô e a avó separaram, tiveram 3 filhos, os 3 filhos separaram, tiveram 4 netos, né, cada um lá, aí os 12 separaram. Aí a pessoa diz, quem é da linha da maldição hereditária, vai dizer, é maldição hereditária, isso é maldição hereditária. Estou exagerando aqui com todo mundo divorciado, vamos exagerar também, não, é só para ter uma ideia, né? Mas assim, a questão da repetição, de ter visto como é que funciona, de ter visto que funcionou, que não é bom, mas sobreviveu. Do tema não ser mais tão dramático para ser discutido, entendeu? Quer dizer, isso acontece em muitas ocasiões e até onde a gente pode ver, se alguns pensam que é maldição hereditária, outros pensam que não é. Alguns pensam que é o ambiente, que é a repetição, é aquele ambiente onde a pessoa fuma, todo mundo fuma, é o que é maldição hereditária? Não, o cara viu o outro fumar, mas também pode ter o item espiritual. Como é que o senhor analisa isso? Então, para mim, no meu ponto de vista, a principal maldição hereditária é a influência, né? Se uma criança de 1 ano de idade, o pai faz a festa dele do Flamengo, ele vai automaticamente se tornar Flamengo, né? Ele não teve direito de escolha. Isso é uma maldição, né, bispo? Isso é muito forte. Senhor, por gentileza, conclua o seu raciocínio. Por favor. Ele mandou eu concluir porque hoje ele percebeu que ele está em minoria. Ele tá em minoria. Mas eu tô com os microfones aqui todos, tá? A mesa tá comigo. Mas assim, por exemplo, a Nova Jerusalém tem o costume de apresentar os bebês. Nós não batizamos, mas apresentamos os bebês ao Senhor. E existem outras religiões que apresentam também as crianças e tal. E aí a fotografia, toda a cerimônia em torno daquilo ali é uma influência e uma carga muito forte sobre a criança. E eu defendo a ideia de que nas nossas escolas, né, deveria existir uma matéria chamada diálogo, ou, sei lá, questionamento, tentando levar as crianças a ter esse poder, né, de perguntar. Porque muita coisa é imposta sobre uma criança e a criança
por não ter esse direito e essa voz, ela muitas das vezes acaba aceitando essa imposição, mesmo sem ter sido uma escolha dela. Eu acho que essa repetição se deve muito a exemplos que são quase que impressos numa criança no momento em que ela está se desenvolvendo. E aí a igreja tem um papel fundamental, né? Nós pastores temos essa responsabilidade. A gente não tem a responsabilidade de educar uma criança, mas a gente tem a responsabilidade de despertar o questionamento dessa criança. Será que o que você está fazendo é certo, mesmo que seja igual ao que o seu pai fez, ao que seu avô fez, né? Porque na formação do caráter da criança, essa impressão é um peso muito forte. E eu não creio que é uma questão de maldição hereditária. No meu ponto de vista, eu creio que é mais uma questão de influência, de uma forte influência. Então, o pai escolhe o time de futebol, o pai escolhe a conduta, o pai escolhe a religião, o pai escolhe uma série de coisas que aí só Deus mesmo para intervir, né? E que Deus levante pessoas, e por isso eu mais uma vez ressalto a igreja como importante para isso. Romanos 12, 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, mas verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez essa seja a principal lição a ser dada aos nossos filhos. Não se conforme com esse mundo, mas seja você mesmo, seja mente pensante, tenha o direito de fazer suas próprias escolhas. Mas exatamente isso. A nossa premissa, primeiro enquanto pastores, enquanto pais, é que sejamos exemplos para os nossos filhos. Mas os nossos exemplos, por melhores que sejam, isso já foi dito aqui, nós somos falhos, há em nós a humanidade. E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que os nossos filhos crescem, inclusive, quando eles sabem que erramos e que houve uma mudança de postura. A renovação da mente, ela é necessária, ela é diária, isso eu acho lindo, porque deixa a mostra que nós vivemos numa guerra diária com a nossa mente. E quando nós ensinamos aos nossos filhos a realmente olharem para o Senhor e não olharem apenas para nós e começarem a buscar intimidade no Senhor, isso faz toda a diferença, completa diferença. Só que nós temos que entender que cabe a nós e não apenas à igreja o ensino básico, né? O evangelho, eu digo que nós temos as cartas de amor do Senhor e muitas vezes nós não as apresentamos para os nossos filhos e queremos que eles tenham posturas corretas e esquecemos de simplesmente levá-los a um contato de intimidade com ele. Nesse ambiente que você tocou, JR, é uma área muito nebulosa, a área da maldição hereditária. Eu digo isso porque existem coisas e existem casos que a gente vai observando, somente no exercício do ministério, que parecem ser intrincados demais, coisas que a gente não tem uma explicação muito lógica, efetiva, que a gente não tem como dizer, isso aqui foi porque ele aprendeu com o pai ou alguma coisa assim. Então eu não quero entrar aqui como uma régua de medir o que é certo e o que é errado, mas apenas trazer a responsabilização, muitas vezes, para nós e para o nosso próprio ambiente. Muitas vezes é mais fácil culpar ou dizer da responsabilidade de uma maldição hereditária do que assumir o compromisso de viver a sua vida com dignidade e responsabilidade. Muito mais fácil, mas eu bebo porque o meu pai bebia, porque meu avô bebia, porque o meu tataravô bebia, do que eu chegar e tomar a decisão de não beber. Muitas vezes a gente está jogando para outros a responsabilidade nossa da nossa própria vida. É claro que existem desdobramentos na alma humana que muitas vezes vão ser alvos e fruto até de reflexão científica no ambiente da psicologia e que vão tratar certos desdobramentos desta alma a partir das suas histórias e das suas histórias familiares. Mas reduzir isso ao ambiente simplesmente da maldição hereditária pode gerar uma sociedade e uma galera meio irresponsável em relação à sua própria vida. Então nós temos que ter cuidado com isso, embora seja de fato uma área nebulosa, não é aquela área em que a gente possa bater determinados textos e dizer, isso diz aqui, aquilo diz aquilo outro. É importante que a gente tenha minimamente responsabilidade pelos nossos próprios atos. Há alguns anos atrás,
uma revista publicou uma história de 2 moços, filhos de um mesmo pai, e esse pai era um homem perverso, marginal, que vivia preso, e um dos moços caminhou pelo mesmo caminho do pai e o outro moço caminhou por ser, então, um médico e foi ser o melhor médico da cidade. Aquilo chamou a atenção da mídia e que foi perguntar aos dois. E perguntou primeiro ao filho que seguiu o mesmo trilho, o caminho marginal, perguntou, por que você é assim? Aí a resposta foi, com o pai que eu tinha, o que você queria que eu fizesse? E aí foi se perguntar ao outro lado da história, o médico que se tornou importante na cidade. E ele respondeu, com o pai que eu tinha, o que você queria que eu fizesse? Ou seja, a resposta é a mesma, mas as atitudes são completamente diferentes. E eu acho que é isso que a gente precisa focar aqui. As atitudes precisam ser diferentes e elas são responsabilidade de cada um de nós. Claro que eu entendo essa situação da responsabilidade, mas creio plenamente em influência e creio plenamente em ilegalidades dadas a espíritos que se apoderam de situações e que precisam ser expulsos pelo poder da oração, do jejum, porque nós sabemos muito bem, todos nós aqui, é óbvio, todos nós sabemos o que os demônios às vezes muitas vezes quer fazer numa família, numa geração de uma família, e que muitas vezes nós não só olhamos para o lado da influência, esquecemos de olhar o lado espiritual. Então eu fico com 100% influência, 100% muitas vezes espírito, e precisa entrar com o poder da oração. Eu acho que 100% para um lado, 100% para o outro, o senhor não vai errar. Com certeza. Marcou os 3 aí para acertar. Com certeza. Mas veja, a ação do inimigo das nossas almas, comparando com a perspectiva médica, ela está mais para um clínico geral que para um especialista. E é complexo quando você quer delimitar a ação do inimigo, quando a Bíblia mesma nunca delimitou. Não, esse inimigo só atinge essa área. Então, peraí, só atinge no pé, é igual médico de dedo. Médico do dedão do pé direito. Então, esse cara só mexe com isso. Não, aí é o clínico geral. Muito bem, então nós temos uma ação que é diabólica, não resta dúvida, que pode estar escondida sob a capa da repetição, como podemos ter também, aí são outras opiniões, evidentemente, a repetição como uma questão marcante na vida de um, mas não necessariamente tendo uma influência espiritual na vida dos outros. Mas nós somos seres integrais. A história de que na minha vida, como é que está a sua vida? Na parte profissional eu tô assim. Na parte sentimental eu tô assim. Tem parte? Ou você é inteiro? É como a análise de uma igreja. Como é que tá a igreja? Olha, louvor tá bom, pregação tá boa, recepção não sei o que. A igreja é um corpo. Ou tá indo bem, meu irmão? O que houve, Julião? Não tá em pé, todos vocês estão olhando aqui para mim. Vamos falar, chega no microfone ali. E aí eu tenho impressão que esta é uma necessidade extremamente grande que nós temos de nos posicionar de maneira adequada em relação a esse assunto, uma vez que esse tema surge na vida de muita gente. Tem vários ouvintes aqui, a verdade tem que prevalecer. Os pais são educadores, eles não são super-heróis. Sim. E eu acho que quem mais alimenta esse negócio de super-herói no filho somos nós. Exatamente. Entendeu? Olha como é que eu sou fortão, toma leite, vai ficar igual o papai. O menino, não! Eu tive uma experiência na minha vida pessoal com o meu filho mais velho, e eu percebi o quanto mal eu tinha feito a ele quando ele não conseguia errar e confessar isso pra gente com medo de decepcionar a gente. Ou seja, talvez sem nenhuma intenção maligna no coração de um pai, de uma mãe, a gente imprimiu no coração dele uma convicção de que nós éramos infalíveis e ele não podia Santos, falhar. né? Exatamente. Isso marca muito profundamente a história de alguém. Então a gente tem que ter cuidado mesmo para não imprimir essas sombras muito pesadas sobre os nossos filhos. Por isso que eu falei que é importante que a gente consiga
definir, né? E nada melhor, pastores, que o evangelho, né? Porque o evangelho mostra quem nós somos. É isso aí. Exatamente. Sim. Se o evangelho mostra quem nós somos, por que nós vamos dizer outra coisa para os outros? Sem dúvida. 11h33 na 93 FM, meu querido e amado ouvinte ligado no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O Juliano está aqui no nosso estúdio porque há uma informação importante sobre a qual nós vamos discutir a partir desse instante. JR, bom dia para você, bom dia para os debatedores. O juiz federal Sérgio Moro aceitou agora há pouco o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL para chefiar o Ministério da Justiça. Os dois estavam reunidos no Rio de Janeiro, na casa de Jair Bolsonaro. Moro chegou na casa do presidente eleito, na Barra da Tijuca, por volta das 9 horas da manhã. Desde a saída dele lá em Curitiba, por volta das 6h30 da manhã, o Jornalismo 93 estava acompanhando todo o andamento desta situação, dessa conversa. Moro veio de Curitiba em um voo de carreira e sem seguranças. Após o encontro, divulgou nota dizendo que aceitou honrado o convite. Moro disse ainda que aceitava o cargo com certo pesar, porque vai ter que abandonar a carreira de juiz após 22 anos de magistratura. Segundo ele, a Operação Lava Jato segue em Curitiba com os valorosos juízes locais. Moro disse ainda que desde já vai se afastar de novas audiências nesse processo para assumir o Superministério da Justiça, como já está sendo chamado. Ele vai ser o 5º ministro confirmado pelo governo Bolsonaro. Outros 4 já foram anunciados. Eu vou lembrar aqui: Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Paulo Guedes, na Economia, o general Augusto Heleno, no Ministério da Defesa, e o astronauta Marcos Pontes, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, para o nosso ouvinte, para a gente deixar aqui bastante afirmado, Sérgio Moro, juiz federal até então, confirmado para o Ministério da Justiça. E Segurança Pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é um super ministério que vem. Vou conversar com o senhor, o bispo. Vou conversar com o senhor, que é um homem que entende de segurança. Juliano, muito obrigado, meu querido. Jair Bolsonaro, presidente eleito, anuncia Sérgio Moro, e esse anúncio, como é uma característica desse novo governo, é feito para todo mundo de uma única vez através das redes sociais. O que isso significa? Jornalisticamente, eu aqui caminhando com você, eu poderia ter uma exclusiva. Então eu chego e disse: olha, tem informação exclusiva. Agora essa informação exclusiva é de todos nós. Todo mundo pode ter acesso à mesma informação. Então o mesmo tweet que está repercutindo, que está todo mundo falando, está na minha mão aberta aqui. O juiz federal Sérgio Moro aceitou nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anticorrupção, anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis, será o nosso norte, disse aqui o presidente eleito Jair Bolsonaro às 11h25 desta manhã do dia 1º de novembro. Bispo. É uma notícia, assim, eu vou falar particularmente primeiro, né? Para quem viveu dentro da segurança pública, para mim, é uma notícia espetacular, maravilhosa. Eu tenho visto aí, acompanhado essas nomeações, e ter o general Augusto Heleno de um lado, ter o general Mourão como vice e ter agora Sérgio Moro no Ministério da Justiça, eu acho que vai ficar muito estreito mesmo, para vagabundagem e de forma geral, né? O Brasil está precisando de recuperar esses alicerces que foram quase que destruídos todos, né? E a gente começa aí na área da justiça com o juiz Sérgio Moro, que é uma figura, um ícone hoje, que está em evidência devido a esse trabalho maravilhoso, lindo, que ele vem fazendo aí desde 2013, e eu tô assim, muito alegre com essa notícia. Eu vou falar um pouco não apenas no aspecto enquanto cidadã, mas também como advogada, e realmente eu acho que o Moro, ele saiu de um hiato, né, onde inclusive o judiciário estava sendo visto com um descrédito total. Eu milito ainda, em que pese seja pastora, eu ainda milito,
E, infelizmente, vivemos dizendo que o judiciário está prostituído, que, infelizmente, está muito difícil. E quando o Moro ele se levantou de uma forma única, né, a priori, eu sei que com ele existem outros, mas a partir de 2013 ele trouxe uma roupagem nova e trouxe com ele uma possível esperança de que nem todos seriam iguais. E quando a gente escuta uma notícia como essa, eu digo, juntar a capacidade de um profissional que tem uma visão no judiciário e trazê-lo hoje para o executivo, eu simplesmente não poderia também não comungar do mesmo posicionamento do bispo e falar, meu coração explode de alegria. Eu acho que a gente também, estamos todos nós pisando ainda em ovos. Nós sabemos que nós experimentaremos momentos de acertos, outros momentos de erros, caminhando nessa mesma seara aqui, somos humanos, como Bolsonaro também o é, mas é um momento de transição. E a gente está olhando... Tá feliz, então? Mas estou feliz. Tá não feliz. Posso negar. E orando, né? Não, olha só. Antes da minha felicidade, a oração é o que gera, claro. né? Essa semente. Você sabe que, assim, quando é escolhido um técnico da seleção brasileira, né, a torcida espera que ele convoque os melhores jogadores, né, aqueles que estão fazendo mais gols, aqueles que estão, né, tendo um maior destaque e tal. E eu não sou técnico igual aos pastores que falaram antes de mim, né? Mas também não é o Dunga, advogado. Né? Não, mas eu digo, não sou advogado, nem trabalhei na segurança, mas assim, eu não me lembro na história do Brasil, não só vivida, mas sobretudo estudada, né, um movimento tão grande em relação à busca pela justiça, em relação à impunidade que imperava no meio político, né? Eu acho que a Lava Jato, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas nessa questão. Eu acho que nunca teve tanta prisão né, na história do Brasil. O colarinho branco. Né? Sim, exatamente. Mas não é só no político, desculpa te interromper. Essa posição, essa mudança, ela trouxe um divisor de águas para o aspecto político e para o aspecto também judiciário. Porque o nosso judiciário, infelizmente, também é corrompido. Também é corrompido. Então, é muito e aí, interessante. quando a gente vê que o Brasil agora está com um técnico novo, que é o Bolsonaro, né, nos alegra ver ele já convocando o jogador de destaque na área. Né? É como se o Moro fosse o Neymar. Tem que convocar o cara, porque o cara é a cara da Lava Jato. E pra gente é, de fato, uma alegria poder ver que, né, pelo menos ele está tentando colocar as coisas no lugar. Uma das lugar, satisfações, né, que eu tenho quando eu olho essas nomeações prévias e já visualizando talvez alguma coisa do futuro, é que talvez, depois de muito tempo, as nomeações estão olhando critérios mais técnicos do que efetivamente políticos nesse ambiente. O governo federal e já todas as outras casas de governo da nossa federação estavam caminhando e trilhando por um caminho que não estava dando certo, que era as escolhas políticas, os favores, os espaços, concessões, a redivisão, né? Aquela coalizão, aquela palavra, não é bendita palavra, mas que foi usada tão equivocadamente, uma espécie de coalizão para uma direção de que, na verdade, não se colocava no lugar certo as pessoas que tivessem os critérios e a parte profissional, aquela coisa técnica, para poder fazer aquela estrutura caminhar, pelo menos na direção que a gente imagina ser a direção mais ajustada para essa nova fase do Brasil, para essa nova estação do Brasil. Bem. Com isso eu estou, de fato, muito satisfeito. O Moro se transformou, mais do que um paladino da justiça, ele se transformou numa espécie de referencial, de fato, de punição, de palavra firme na hora certa, sem temer o outro lado que está sentado na cadeira, sem se amedrontar. Eu acho que isso nacional é importante. Vou conectar com o tema anterior e dizer o seguinte: temo que vocês estejam criando heróis que são de carne e osso. Exatamente. E vou explicar antes que alguém pense o contrário. Né? Primeiro, é um nome extraordinário. Sim. Eu não conheço melhor nome não. Para essa área, hoje. Porque, agora, uma coisa, a gente vê uma entrevista do juiz Sérgio Moro de vez em quando,
De vez em quando. Outra coisa é um bando de repórter que vão ficar em cima dele todo dia. Eu já estou aqui querendo uma entrevista. Entendeu? Todo dia vão perguntar sobre todas as coisas. Não, vão bombardear ele. Por isso uma que eu coisa disse, é a você humanidade ser tá aqui. o juiz, que aqui é o seguinte, o juiz sou aceno. eu. Na toga, né? Outra coisa é você ser ministro, você depende de assessoria, você depende de não sei o quê, você depende da verba, você depende da autorização. Então, assim, não podemos nos esquecer que agora é uma vida mais real do que a vida anterior. Sim. A vida na magistratura é real, mas ela tem um universo ali, tem um mundo ali. A pastora sabe melhor do que a gente aqui. Tem um lugar ali, a roupa é diferente, a linguagem é diferente. Você chega, todo mundo tem que ficar de pé. Tem um clima, tem não, bispo? Tem um negócio diferente. Claro. O ministro, ele é vidraça. É vidraça. Então é o seguinte, a gente não pode esperar que o Sérgio Moro vai dar entrevista, vai acertar todas, daqui a pouco Foi ele vai o que eu falar disse, alguma coisa. A gente tem que ter todo o cuidado para não criar aí, fruto do assunto anterior aqui, esse link, aquela ideia de que não, ele é um herói, ele é um ser humano, ele é de carne e osso. Ao aceitar, ele virou vidraça agora para todo mundo. Que agora vão dizer o seguinte, olha aí, por isso que o Lula tá preso. Oi, agora entendi. Por isso que o Lula tá preso. Não, agora todo discurso. E vão questionar toda Exato. derrota, vão querer trazer toda derrota. Mas ao mesmo tempo é o seguinte, meu querido, ou você vive bem com a sua consciência, ou você vai viver comandado pela consciência alheia. Se a consciência dele tá limpa, e se a vida dele, você imagina bem, considerando os condenados, esquece o Lula, considerando os empresários, esquece os políticos, esquece todo político. Considera os empresários condenados. Você acha que se tivesse alguma coisa errada na vida desse cara, os caras não teriam descoberto? Com certeza. Sérgio Moro fez xixi na cama. Eu acho que a maior preocupação agora deles vai ser que, como disse a pastora, ele agora assumiu o executivo. E aí, meu irmão, o negócio vai ficar mais estreito pro lado deles. Já a gente lançando o nome dele. Pra sucessão do Bolsonaro, já que Bolsonaro só vai ficar um mandato segundo ele. Afirmou ele. Eu não acredito muito, mas... ainda tem uma questão. Bolsonaro ele já chegou reduzindo o número de ministérios. Né? E isso já gerou exatamente por conta das pseudo-coligações que existiam. Está gerando ainda. Então tá todo mundo se corroendo. Mas aí tem que ver uma coisa que é o seguinte: juntar ministério não quer dizer que vai eliminar gente, não. Que às vezes está juntando ministério, mas o povo continua lá. Você tá entendendo? Eu acho que a intenção dele mas eu acho que também diminuir efetivamente. Mas é isso que tem que ser feito. É isso que eu tô falando. Os comícios têm que diminuir. Não tem jeito. O que o JR está dizendo é que nós não podemos nos iludir com simplesmente reduzir o número de pessoas. Não, e esse negócio da gente estabelecer um novo herói, isso é muito do brasileiro, né? Aí eu vou voltar à comparação do futebol, porque enquanto o Neymar ele é muito herói, né, cara? Porque enquanto o Neymar tá no Santos e tal, é o Neymar. Agora, quando ele vai para a seleção, quando ele tá no Paris Saint-Germain, é uma coisa. Agora, quando vai para a seleção, é outra. Então, realmente, a gente vai ter que ter uma certa paciência, muita oração, né? Vamos ter que cobrir em oração, e a gente tá falando do Moro porque é a notícia de hoje, mas a verdade é sobre o governo todo, sobre essa nova etapa do país. Mas eu acho que o Moro tá acima. O Moro é o Bolsonaro é campeão de voto. Mas o Moro é herói, cara. O Moro demonstra não tem Fala uma coisa aí, que você ouviu uma entrevista do Moro, que o Moro depois falou assim, gente, eu tava muito nervoso aquele dia, falei sem pensar. Não tem. Agora, você vai encontrar isso dos outros, até ministros. O Moro é série de Netflix, filme. Você entrar no metrô de Nova York, você encontrar foto dele. Gente, isso aí pra mim é forte demais, né? Forte demais. E baseado no que você falou dos jornalistas agora, a preocupação dos jornalistas se amontoarem em volta dele tentando arrancar alguma coisa. Bem, é o que os jornalistas, na verdade, pensaram do Bolsonaro. O Bolsonaro está ali na rede social dando as suas informações, e ontem um jornalista de uma emissora acabou falando: nós não podemos questionar, tudo dele é rede social. Essa é uma estratégia de comunicação. Agora, os ministros estão tendo que dar entrevista. O Paulo Guedes está dando entrevista aí, está dando canelada para tudo quanto é lá, batendo geral. Mourão tem uma grande entrevista dele, porque é o seguinte: uma coisa é o ministro,
Aí, nesse caso aqui, o presidente agora, o presidente empossado, ele não vai ter jeito, vai ter que, de vez em quando, vai ter que dar uma entrevista, e tem que ser entrevista coletiva, né? Porque coletiva é que todos os caras estão lá, podem perguntar, etc. Isso vai dar pano pra manga e o ouvinte vai discutir isso hoje, amanhã e depois. Vai ser o feriado inteiro. A assessoria de imprensa dele vai ter que ser the best one. Mas o fato, gente, essa situação do super-herói, JR, tá comprovado. Mas a gente acaba, na verdade, criando uma expectativa muito grande, porque é um sofrimento durante exatamente, anos, né, por cara? Conta do nosso sofrimento, né? O Brasil tá órfão. Né? Agora, mas nós sempre procuramos o herói. O Brasil sempre foi órfão, porque é da natureza emotiva do latino-americano, entendeu? Nós precisamos. Não, cara, mas o latino-americano tem isso porque a gente tem poucos heróis. Mas quando você vê a Marvel, quando você vê a DC, você vê que o mundo inteiro tem. E os heróis são americanos. Nós nascemos aqui, eu, pastor Samuel, da mesma idade, mas ele um pouquinho mais velho que eu, nós nascemos vendo isso, cara. Os heróis falam inglês. Os heróis falam inglês. Outra coisa, Jesus fala inglês, todo filme americano, antes do Mel Gibson. National Kid. Jasper, Changeman, todos eles. Gente, é o seguinte, a informação é essa, as opiniões estão sendo dadas aqui e eu agradeço a transparência dos nossos debatedores. Agora, muita gente aqui no assunto anterior falando sobre a questão do governador Wilson Witzel, e eu vou começar ouvindo o senhor, bispo, sobre esse assunto. Vou botar aqui um pedacinho do áudio, a entrevista que ele deu na Globo News. Ele estava sendo questionado nesse instante aqui da entrevista. Se entrar um outro áudio aqui, a gente segura aqui YouTube agora, ou você é premium ou você vai ouvir uma série de coisas ao mesmo tempo, então pode ser que entre alguma coisa aqui. Mas ele estava dizendo, a repórter estava dizendo, mas se a pessoa tiver com uma arma na mão, ele diz assim, tá com um fuzil na mão? E aí ele responde, vamos ouvir aqui o governador eleito. Está representando nenhuma ameaça, mas como o senhor diz que isso que o senhor propõe, ele está de fuzil na mão. Ameaça. O senhor entende? O senhor entende que qualquer pessoa. Se ele não for abatido, ele vai usar o fuzil para acertar quem quer que esteja na frente dele. Porque isso não é, me perdoe, governador. A gente já teve vários casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de guarda-chuva, furadeira. Normalmente sniper não atira em quem está de guarda-chuva. Mas muito menos quem está de furadeira. Aconteceu, né? Não era um sniper. No nosso estado. Não era um militar preparado para esse tipo de missão. Então vai ter uma qualificação de quem será o policial autorizado a esse tipo de operação. Já pedi, inclusive, o levantamento de quanto nós temos na CORE e quanto nós temos no BOP. Né? Eu sou oficial da Marinha, da Reserva, e esses militares serão treinados e preparados. Hoje mesmo teve um evento, eu não me lembro agora qual é o local, Cidade de Deus, estava um helicóptero de filmagem, tinham 5 elementos de fuzil. Ali, se você tem uma operação em que os nossos militares estão autorizados a realizar o abate, todos eles seriam eliminados. Mas, em tese, aqueles policiais que estavam ali no blindado, eles também... No blindado, mas quem estava filmando era helicóptero. Então, muito bem, aí a entrevista continua, os jornalistas questionam, é papel do jornalista, é papel do jornalista questionar, faz parte da sua função. Bispo. É papel do jornalista questionar, mas além de questionar, eles complicam muito. Por quê? Porque a realidade porque a realidade, JR, a gente tem que pensar numa série de situações. É muito simples, por exemplo, para o pastor Samuel, para o pastor César, para a pastora, de repente debater de uma forma mais tranquila, e eu aqui de repente agitar meus ânimos, por quê? Porque foram muitos anos, 25 anos, subindo favela, subindo morro e se deparando com a vagabundagem, tudo bem armada, que não respeita nada. Então, a adrenalina vai a 1000, né? O pensamento de morador não, correu, segundos, né? Sabe, é uma coisa desesperadora, mano. É desesperador, a adrenalina tá 1000 ali. E aí, quando nós ouvimos o governador eleito falando sobre essa causa, vai ter muita gente discordando de mim, mas não tem problema. Eu estou falando agora como policial, uma visão policial, não tem como. A mesma coisa que ele pensou e falou aí, na hora que eu vi a imagem,
do helicóptero filmando os caras de fuzil, a primeira coisa que vem na cabeça, caramba, por que não tá com o sniper ali para poder abater esse cara? Porque é o que ele falou, um cara, um menor, sei lá, um vagabundo lá, maior ou menor, com um fuzil na mão, dentro da favela, carregado, ou com a pistola, com aqueles pentes de agora aí que é o kit rajada. O que eles querem? Eles querem ser abatidos por quê? Porque eles se tornam uma ameaça para todo mundo. Não é só para o policial, é para a comunidade, é para quem passa embaixo, é para todo mundo. E quando o repórter ou qualquer outra pessoa começa a querer questionar, é porque eles têm uma visão contrária da coisa. De achar que tem que chegar ali com uma flor, com uma bíblia, não dá, mano. Você sobe, botou o pé, tá fardado, você vai tomar tiro. Chamou mano, eu não falo mais nada. Mano, não, e você virou alvo. Agora, eu queria só apontar uma questão, e não discordando absolutamente, Bispo, dessa toda a adrenalina que o policial sofre, que é uma coisa muito difícil, e pontuar por mais um detalhe. Todo mundo aqui deve lembrar da história do 474, aquele ônibus que foi sequestrado pelo rapaz, que várias vezes ele colocou a cabeça para o lado de fora, ele não foi abatido por um sniper, e depois, quando ele sai com a refém, o policial chega com uma arma que não era a própria para aquela abordagem, e acaba na troca de tiro morrendo a moça. Ele vai preso numa patamo e acaba chegando morto ao hospital. Por N situações, disseram que ele teve uma crise no camburão lá. Ali, pastor César, ali não houve uma troca de tiro na verdade. Ali houve uma atitude precipitada por causa da adrenalina, da situação. Ou precipitada ou retardada, porque podia ter atirado antes. O que eu estou dizendo. Sim, claro, mas quando nós estamos negociando com uma situação igual aquela, na verdade nós estamos falando de muitos anos atrás. Sim. Que hoje a negociação ficou muito mais... Mas deixe-me concluir só na seguinte tese. Eu imagino que a mãe ou o familiar daquela moça que morreu desnecessariamente, claro. Hoje, quando houve essa notícia, ela fala, poxa, eu poderia ter isso lá naqueles anos anteriores, porque a minha filha não estaria verdade. abatida. Então é nesse aspecto que a gente tem que também olhar essa condição da sociedade, principalmente a sociedade carioca, que já não aguenta mais se abaixar nas muretas da linha amarela quando troca-se tiro na Cidade de Deus. A sociedade que não aguenta mais. Então o governador está pegando esse sentimento da sociedade, está expondo uma maneira de fazer a diferença. Ninguém se esquece daquela cena dos traficantes mudando ali do Complexo Alemão. Isso, correndo pelo morro ali. E ninguém fazendo absolutamente nada. E depois, do outro lado, tocando terror na comunidade. E eu tenho a certeza que 90%, se não mais, estão... na verdade, acaba visualizando e pensando da forma que o senhor está pensando. Porque ele não está falando aqui de um policial como eu, que não sou sniper, né? Eu sou quase um sniper. Por aí. Mas não dá pra isso aí. Ele vai botar pessoas especializadas pra subir, pra ir. Tem que ser quase um Davi, né? Que acerta na testa. Na primeira pedrada. É verdade. Não, e você veja outros vídeos que nós temos, aquele cara na farmácia, por exemplo, que tá com a refém na frente e o sniper lá em cima do prédio, ele acerta a testa do vagabundo que tá lá com a menina na frente. Então, ele está falando dessas pessoas. É muito ruim dizer isso. Ele não está falando... Veja que o repórter falou assim, por que não subiu com caveirão? Não dá com caveirão, porque com caveirão vai acertar muita tem gente. Os becos que não tem também, as velas. Sabe o que eu penso? Eu acho que assim, a questão de impunidade, né? O grande problema do Brasil, da segurança pública, é a questão da impunidade, né? O cara tá desfilando de fuzil quando na verdade é proibido. E aí, o cara tem que pagar por isso. Aí, vamos imaginar, ele tem que pagar porque ele sendo preso, ou ele tem que pagar de que maneira? Mas se de repente uma lei for estabelecida, porque nos Estados Unidos determinado crime é pena de morte, entendeu? E não há discussão. Fez isso, vai morrer, entendeu? Então, sim, mas se for estabelecido isso, andar de fuzil vai morrer, vamos combinar, vão parar de andar de fuzil. É que todo mundo aqui, a gente está falando sobre um aspecto real, só que quando o repórter faz umas perguntas como essa, já estão olhando o outro lado, os direitos humanos. Exatamente. Lógico. Então, não é... Quem está com uma arma lá embaixo, está com um fuzil lá embaixo, é lógico que bom camarada não é.
Né? Sim, Se eu tô seja menino, seja de 15, 18 ou 30, eles estão lá realmente fora da lei. Os direitos humanos têm que funcionar para humanos direitos. Porque mas essa é a questão, não é assim. Não é dessa forma, então é difícil a gente discutir muito porque são coisas um pouquinho diferentes. Por exemplo, assim, a advogada da mesa é a doutora Renata. Desculpa aí. Correto? Não, doutora Renata está aqui à mesa. Eu vou perguntar em tese. Certo. Doutora Renata, um criminoso merece ser defendido? Merece ser defendido. Ele tem direito ao contraditório. Ok? Tem direito. É isso. Esse é o princípio. Então, assim, por mais que doa, a gente sabe que é o que a lei diz. Perfeito. Para discordar, eu posso discordar à vontade, mas para mudar tem que mudar a lei. Então existem direitos. Você está falando do criminoso preso. Não, direitos humanos. Eu estou falando o seguinte, que esse processo é assim, quem é ativista, ele é do contra. Ele é ativista, pá. Ele é do contra. Você vai falar assim, olha, meus irmãos, vamos orar. Não vamos orar, na hora de orar. É hora de pregar a palavra. O ativista da pregação. Aí o ativista da oração vai dizer, que é isso, meu irmão? Você tá maluco? Como é que você prega sem orar? Você não pode pregar sem orar. Aí o ativista do louvor, tá aqui à minha esquerda. Louvor, meus irmãos, pelo amor de Deus, não é nem pregar e nem orar, nós temos que cantar. Aí os três começam a brigar e o cara da música diz, gente, no céu vai ter pregação? Não. Ganhei. Ganhou. Ok? E aí você tem o seguinte, ativista é ativista. Então nós temos um ativista que a questão não é discutir no âmbito e no nível do ativista, porque com o ativista não tem o que discutir. Porque ele vai ter a ideia fixa. Sempre. É do papel ali. Bom, então nós temos direitos e temos responsabilidades. Então vai acontecer, ele é juiz, ele é doutor advogado, como diz os antigos. Né? Advogado. Então ele tem fundamento legal para isso. Se o Supremo, e começou, o Supremo achou que não, alguém levantou, aí é uma questão neste nível que está aí. O que nós estamos discutindo é o seguinte, é adequado, corre-se mais riscos e aquela coisa estratégica. O bandido, ele está um dia na frente. Aí a inteligência da polícia que vai ter que dar 3 dias na frente, porque o bandido vai inventar uma outra maneira. Porque o que a gente tem, aquele murozinho, essa reportagem que todo mundo viu aí, o murozinho de contenção, o murozinho, o cara tem um murinho, né bicho? Um buraquinho, tem um buraquinho para dar o tiro ali com uma arma pequena, o outro do lado aqui. Então o que isso veio? Isso veio um dia antes, sei lá, dias antes o cara botou, ou colocou o trilho, botou o trilho lá no chão. Quer dizer, isso aí é aquilo que a gente chama de chegou antes. O território é dominado. Se o território é dominado por quem? Os UPPs vieram disso. Vamos botar o PP porque agora o território agora é dominado. Só que o território foi dominado, mas não foi dominado. De forma tardia. Deixaram policiais ali, muitos deles ali à mercê de todo esse envolvimento que está aí. Então a polícia, ela terá que ter condições financeiras, estrutura técnica, científica para poder pensar 3 dias antes do bandido, porque do contrário, o tiro que vai é tiro que vem. Eu já vi, vocês já viram reportagem de helicóptero que foi abatido. Então, tá vendo lá do helicóptero, tem uma distância suficiente. Que arma foi aquela que encontraram aí agora? .50. Aquela autona que derruba helicóptero. .50. Ok? .50. Tá certo, irmãos? Então é o seguinte, isso é aquele, os caras podem ter uma arma dessa. O helicóptero que tá lá, vai cair tudo. Vai cair 1, vai cair 2, vai cair 3. Se der esse tipo de mole. Então é um processo que é uma guerra que a gente vive. Não, nós estamos numa guerra urbana. Se não tivesse investimento, né, bispo? Não tem como, né? Senão o policial vai ficar na cara do gol lá sem mais nada. Eu sou muito a favor da intervenção, porque hoje você entra com uma operação, ao invés de entrar com 80, 50 homens aí do BOP, você entra com 2.000 homens da maneira que estão entrando. Então, assim, não está muito difícil de tomar tudo, não. Dá para tomar, né? Tem que trabalhar com muita inteligência, isso é óbvio, né? E com muito investimento. Né? Eu só enxergo um otimismo, pelo menos a predisposição em aumentar a punição.
A gente está discutindo se vai matar ou se não vai matar e tal, são outros 500, mas pelo menos uma predisposição não dá para ficar desfilando de fuzil, amigo. Entendeu? Diante desta situação, é uma tomada de decisão emergencial. Todavia, é bom lembrar que fuzil não nasce lá na comunidade. Que existe uma inteligência que precisa cercar as fronteiras. Igual aquela do aeroporto internacional, que pegou arma para tudo quanto é. Aquela ali, aquela estratégia foi uma estratégia extraordinária. Houveram duas, né? Mas aquela ali, lembra aquela ali? Que eu não sei quando é que foi, mas foi uma enorme. Entrou uma dos Estados Unidos e entrou outra de Curitiba. 6 o quê? 60. Eu sei, quando você tem isso aí, você vê que, peraí, cara, os caras agiram. Então esse é a inteligência que nós estamos falando. Agora, isso também não nasce ali no prédio. Você tem que ter investimento para inteligência, você tem que ter o trabalho que está sendo feito. Quando você pensa em Israel, que você já foi várias vezes aí, o bispo fala hebraico fluentemente. Muito, e vou dia 22 de janeiro de novo. Vai de novo. Aí o cara lá joga um míssil contra Israel. Imediatamente é lançado um antimíssil. O míssil que vem para atingir Israel é destruído no ar. Não cai um farelo no povo. O cara, entendeu? Pode comer tranquilo, não cai farelo em cima. E isso aí o que é? Isso é inteligência. Mas inteligência custa dinheiro. Tem que ter dinheiro para fazer um investimento científico, etc, para poder resolver esse assunto. E nós estamos sendo ouvidos agora por todos os lados. Com certeza. Sem dúvida. E nós estamos aqui para pedir a Deus a paz para o Rio. Nós temos orado por esse assunto há muito tempo. E há oportunidade de mudança de vida para todo mundo. O evangelho está sendo anunciado para todos. E é possível que você esteja ouvindo a gente aí, que esteja numa vida errada, hoje possa, tocado pelo Espírito Santo, lembrar de coisas que você ouviu na sua infância. É verdade. Mensagem de Deus para sua vida. E canções que te embalaram. E que ainda estão aí, na mente. E que apesar do caminho errado que foi tomado, lembra que é possível voltar para a casa do Pai. Amém. Na casa do Pai é um lugar de segurança, é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade. Gente, isso não é um assunto que produz unanimidade. Vocês sabem muito bem disso. Vocês estão dando opinião, vocês são livres. Se tivesse no Facebook, vocês vão ver que você não está apanhando, entendeu? Twitter, tem apanhado tudo quanto é lado. Mas esse aqui é o lugar de dar opinião. Vocês estão livres para poder opinar. Seja se estão felizes ou não com Sérgio Moro, seja se estão favoráveis ou contrários à decisão do governador. Veja, a decisão é dele. Vamos ver como é que vai ser esse andamento, até porque ele não foi empossado ainda. Na hora que ele for empossado, aí ele vai sentir um pouco do trabalho de oposição, que aí entra a Assembleia Legislativa com o trabalho de oposição, entra o Ministério Público, entra o pessoal de Direitos Humanos, enfim. Ele não é bobo, por isso que ele está falando isso agora, para ver que bicho que vai dar. Não, mas vai vir com uma pressão grande aí, muito bem. O JR, vai mudar muita coisa aí. Vamos caminhando. Amém. É isso que a gente vai ver aí com tranquilidade, paz e tranquilidade. Vamos orar, minha gente, vamos orar, né? Vou pedir para vocês se despedirem rapidinho, porque o tempo, como dizem os antigos da época do reverendo do pastor César, né? O tempo ruge. O tempo ruge. Pastor César, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos e ao pessoal da comunidade cristã do dia. Muito obrigado, pastora Renata. Um abraço e um abraço específico pro Davi Chagas, uma ovelha querida. Maravilha. Bispo Sérgio Nonato, obrigado, um abraço. Muito obrigado, eu quero só parabenizar aqui também a juventude da nossa igreja, que ontem começou o programa Vibra Jovem Vibra Jovem. À meia-noite 45. Parabéns aí. Maravilha. Que Deus abençoe poderosamente. Pastor Samuel Silva, obrigado, um abraço. Que agradeço, no meu caso é um até logo. Daqui a pouquinho, 2 horas, eu tô de volta aqui na rádio e com a parte bonita do ministério, né? Que é minha esposa. Muito bem. A gente vai estar lançando Próxima vez você vem acompanhado também no debate, tá? No debate não também. Não nos deixa. Marta, não fica entre nós. Maria, venha também, né? A Bela e o Fera. A Bela e o Fera. A gente vai lançar o novo single do Ministério Nova Jerusalém, Já Ouço o Rugido, então fiquem ligados na 93, daqui a pouquinho. Muito bem, vou pedir ao senhor para orar conosco, vamos orar juntos aqui, minha gente, agradecendo a Deus, orando pelos nossos temas, apresentando-os diante de Deus em oração. Hoje é aniversário, há quanto pastor querido completando hoje mais um ano de vida. Hoje é dia do aniversário do reverendo Cid Caldas, pastor da igreja presbiteriana de Botafogo, pastor Isaac Diniz da igreja Jardim Olavo Bilac em Duque de Caxias, pastor Joel Rodrigues
Rodrigues da Costa, da Igreja Presbiteriana Renovada em Maria Paula, Niterói, pastor Sérgio Elias, da Igreja Metodista Livre nos Estados Unidos, pastor Carlos Patente, da Igreja Vida Abundante do Sul da Flórida, pastor Bispo Antônio Rodrigues, da Igreja Missionária da Paz em Paciência, pastora Elizabeth Lima, da Catedral das Assembleias de Deus em Cristo, em Jardim Primavera, também o pastor Kleber Coimbra Filho, da Igreja Presbiteriana Independente de Chatuba Mesquita, serão alvos da nossa oração no programa de hoje. O pastor vai orar com a gente. Nós vamos agradecer a Deus por essas vidas preciosas, vamos orar também pelo nosso Rio de Janeiro, como temos feito todos os dias pelo nosso Brasil, diante das novidades que temos aqui e discutimos no programa. Vamos orar também pela cura dos enfermos, nós temos orado todos os dias e hoje nós vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar pela Marcela Bastos e toda a sua família. A vozinha dela foi chamada à presença de Deus no dia de ontem, por isso ela hoje não está aqui, nem ontem nem hoje. Nós vamos interceder pela vida dela. Aliás, ontem ela veio interceder pela vida dela, pedindo consolo e paz de Deus sobre ela e também sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo precioso na tua presença, em comunhão aqui com os pastores, falando da palavra de Deus, falando de sonhos e projetos para a nossa nação, para o nosso estado, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que falamos, ó Deus, que encontre uma terra fértil em cada coração, Senhor, que gere fruto e que só fique realmente aquilo que veio do teu coração, Senhor, que nasceu do nosso coração e que não tem proveito, que caia no esquecimento, Senhor, para que nenhuma confusão seja estabelecida, Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada pastor que hoje completa mais um ano de vida, pastor Elizabeth, pastor Isaac, pastor Joel, pastor Sérgio, pastor Carlos, o reverendo Cid, o reverendo Kleber. Senhor, alcança os teus filhos, renove as forças dos teus servos, Senhor, para que eles continuem à frente da igreja do Senhor, fazendo a tua obra com alegria e disposição, Pai. Queremos abençoar também cada irmão, cada irmã que agora vive um tempo de luta, Senhor, e que está precisando do teu consolo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja guardando seus corações, seus sentimentos em Cristo Jesus. Pai, te louvamos por aqueles que estão doentes, que estão acamados, Senhor, que uma unção poderosa, que a unção saradora esteja alcançando o corpo físico, a alma, Senhor, gerando refrigério, alívio, Senhor, e sobretudo glorificação do teu nome, Pai. Abençoa a nossa tarde, Senhor, que tenhamos um restante de dia abençoado, debaixo da direção do teu Santo Espírito, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.